Bom, em primeiro lugar, bom dia, muita brachá, muita saúde para todo mundo. Acho importante a gente começar sempre com algo prático. Isso se aplica a todas as ocasiões em que a gente pode se reunir, tanto fisicamente como virtualmente ou espiritualmente, enfim, que é fazer a mitzvah de tzedakah, de colocar uma moedinha na tzedakah. Veja. Rabino Moisés, desculpa, vou interromper um minutinho só. Se alguém por acaso não está ouvindo bem, quem não está ouvindo, para por favor sair. Sim. Veja. Rabino Gazali se estendeu bastante e esclareceu bastante a questão da recompensa, principalmente que está relacionado com a época de Mashiach, recompensa física, recompensa espiritual. E o assunto que a gente se propõe a explorar um pouquinho, todo mundo junto, também está relacionado com a vinda de Mashiach. Eu espero trabalhar um pouco mais com a questão, como está no próprio título aí da palestra, da aula, Mashiach, não a pandemia, sim a alegria. Veja bem, toda essa questão da doença física ou da falta em relação a alguma coisa que a gente precisa, tanto para a nossa saúde, quanto para o nosso sustento, enfim, na nossa vida, de modo geral, indica que existe uma imperfeição no mundo em que a gente vive. Essa imperfeição não existia quando o mundo foi criado. Em outras palavras, no momento da criação do mundo que a gente se encontra agora, o mundo era um paraíso. Era tudo perfeito. Obviamente, não havia doença, não havia problema de Parnassá. Com certeza, Adão e Eva no Gan Eden, no paraíso, não tinham que se preocupar em conseguir pagar a conta no fim do mês, até porque não tinha conta no fim do mês. Enfim. E, por outro lado, não havia inimizade. Não havia mesmo os seres da natureza, mesmo os animais em si, eles não se atacavam, não porque eles sejam inimigos naturais, mas existem os animais predadores e existem aqueles que são caçados. E nem isso existia no Gan Eden, no paraíso original da criação do mundo. Todo mundo vivia em paz. Como que eles se alimentavam? Enfim, eles eram vegetarianos. A questão realmente não vem ao caso. Mas o fato é de que havia uma harmonia muito grande em tudo. Dentro da Torá, a gente vai encontrar que essa descrição do início do mundo é, na verdade, uma descrição também do final do mundo. Ou seja, a Torá começa nos contando uma história meio estranha, de que começou tudo bem e, de repente, tudo desandou. Entre outras coisas, para ensinar para a gente que, no final das contas, o mundo vai voltar a ser um paraíso. A diferença é que antes o mundo era um paraíso porque Deus fez com que ele fosse um paraíso. E agora o mundo vai voltar a ser um paraíso porque cada um de nós vai fazer este mundo se tornar novamente um paraíso. Obviamente, como a missão cabe a nós, e é uma missão muito ampla, que envolve o mundo inteiro, é possível que a gente fique um pouco perdido por onde a gente começa esse trabalho de transformar o mundo novamente num paraíso.
É uma utopia, é uma coisa muito, muito ampla, muito grande. Por isso, nós temos um momento na história em que Hashem se volta para a gente e diz: eu vou lhe facilitar o trabalho. Eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. E não só isso, eu vou dividir o trabalho. Ou seja, transformar o mundo num paraíso é uma missão que cabe a cada ser humano que aqui se encontra. Não é uma missão que a gente pode dar para os animais fazer. Obviamente, eles não têm consciência para poder fazer esse tipo de missão, cumprir esse tipo de tarefa. Por outro lado, os seres humanos precisam ter mais consciência, sim, óbvio, de que a gente se encontra neste mundo não apenas para desfrutar deste mundo, o que sim vai acontecer, como o Rabino Gazali muito bem explicou, mas também porque nós temos uma tarefa, e principalmente porque essa é a nossa a tarefa de vida. É por isso que a gente se encontra aqui. A humanidade como um todo tem uma missão, e os Yehudim, os judeus como um todo, têm também a sua missão. Todos os seres humanos têm 7 mitzvot universais, Shav Mitzvot Bnei Noach, que eles devem cumprir. E nós, Yehudim, temos 613 mitzvot da Torá, que é a nossa missão, que é por aí que a gente descobre aonde está a nossa parte, a nossa tarefa para se cumprir nesse mundo. Os números estão ficando um pouquinho grandes, então vamos explicar um pouquinho melhor. Quando o primeiro ser humano, Adão, e depois Adão e Havá, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, existe uma visão mais profunda de que a vida como um todo é apenas um replay daquilo que aconteceu no início da criação do mundo. Você embarca, você entra neste mundo como um paraíso, em algum momento você tem a expulsão, acaba o sonho, acaba a ilusão, e aí depois você tem que descobrir como voltar a fazer desse mundo um paraíso. Originalmente, todos os seres humanos tinham 6 mitzvot. E essas 6 mitzvot se transformaram em 7. Eu precisaria explicar um pouquinho melhor, só para dar algumas ideias, pelo menos, para que a gente possa entender. 6 mitzvot, no caso, eram mitzvot relacionadas com o relacionamento entre seres humanos. Tá? Não matar, não roubar, não cometer atos imorais, não blasfemar, não falar mal de Deus, acreditar em Deus, criar um sistema de justiça, todo esse, não praticar idolatria, todo esse código que parece simples, não é tão simples. Afinal de contas, cada uma dessas 6 mitzvot, no começo eram 6, na verdade, vai se transformar em um mundo de detalhes. Tem um livro em inglês, Rainbow, uma coisa assim, o arco-íris, do Rav Aaron Lichtenstein, onde ele faz questão de analisar as 7 mitzvot universais. Eu vou entrar daqui a pouco na 7ª mitzvah. E aí, então, ele nos diz claramente que cada mitzvah, dessas mitzvot que Deus deu para toda a humanidade, envolve muitos detalhes. Um exemplo, não roubar. Não roubar parece uma coisa simples,
Todo mundo sabe, todo mundo entende. E o pessoal vive falando de corrupção, que sim, que não, que corrupto, que roubou mais, que roubou menos, que isso, que aquilo. Tudo bem. O pessoal sabe o que é isso. E sabe que não pode. E tem uma rejeição muito grande por quem faz esse tipo de coisa. Só que roubar, que aqui está classificado como um mitzvah, nesse livro do Rav Lichtenstein, ele explica muito claramente que se eu pegar o conceito de não roubar dentro do nosso código de 613 mitzvot, nós vamos encontrar ali aproximadamente 16 mitzvot relacionadas com o conceito de roubo. Porque existe roubo, existe furto, existe sequestro, existem várias formas de a pessoa se apoderar da propriedade do outro, indevidamente. Então, no fundo, o que é uma mitzvah nesse código universal, na prática são 16. Que na prática, cada uma delas tem inúmeros detalhes, então não é uma coisa tão simples. Muito bem. A sétima mitzvah que Deus deu para a humanidade foi não comer um pedaço de animal enquanto este animal estivesse vivo. Uma coisa extremamente difícil de imaginar no dia a dia da gente. Como que alguém vai conseguir fazer uma coisa absurda, medonha, horrível dessas? Que seria mais ou menos uma cena absurda de você ver um boi, uma vaca, andando pela rua e alguém ir lá, cortar o pé e comer. É um absurdo. Quem faria uma coisa dessas? Então, muita gente explica essa mitzvah como Deus está explicando para a gente que não pode maltratar os animais. É verdade. Realmente não pode. E na Torá também você encontra o conceito de Tsar Balei Haim. Você não pode fazer os animais sofrer, que é um dos motivos, curiosamente, que dentro de certas condições, você teria que ordenhar a vaca até em Shabat. Óbvio que aqui não estou entrando em todos os mínimos detalhes, mas vamos dizer que tem que ordenhar a vaca com o Shabat. Bom, em primeiro lugar, pela Lahá, é proibido ordenhar a vaca em Shabat. No entanto, a gente teria até a obrigação de fazê-lo sem usar o leite, para que a vaca não sofra. Porque se o animal tem o leite retido, ele sofre e prejudica fisicamente a saúde do animal. Então, eu, que sou o dono do animal, enfim, o animal pertence a mim, eu tenho a obrigação de fazer com que esse animal não sofra. Mas isso não tem nada a ver com a mitzvah de não comer um pedaço de animal enquanto ele está vivo. E o Rebbe, numa certa ocasião, ajudou a gente a entender um pouquinho mais esse conceito, explicando o seguinte: nós, Yehudim, dentro do nosso código de mitzvot, as tarefas que Deus espera da gente, Deus cobra da gente que a gente coma kasher, e o kasher envolve muitos detalhes. Um deles é que para nós, Yehudim, judeus, é proibido o consumo de frutos do mar. Em outras palavras, lagostas, caranguejos, siris, enfim, frutos do mar que não têm escama, não tem nadadeira, enfim, não tem escama principalmente, são proibidos para o consumo para a gente. Mas, para o não-judeu, Deus não cobra esse tipo de proibição. Em outras palavras, um não-yehudi pode comer lagosta, pode comer siri, caranguejo, enfim, à vontade. Não é proibido. Aí, para ele não vai estar fazendo nada de errado aos olhos de Deus, enquanto que nós, Yehudim, se fizermos isso, a gente está indo contra a vontade de Deus. E o Rebbe explicou uma coisa muito simples. Vejam bem, quando um goi vai no restaurante e pede uma lagosta para comer, é curioso. Eu realmente não tinha noção disso. Mas, quando servem a lagosta, não servem a lagosta morta. Ela primeiro é colocada na água quente, ela desmaia, ela tem um choque,
e aí servem a lagosta para a pessoa. O que significa que a lagosta ainda está viva, bem ou mal. Ela ainda não morreu. E eles dizem que é muito bom assim, que aí ela está mais molinha. Enfim, não entendo do assunto. Mas na prática, o que acontece? Uma pessoa que não é judeu, e essa pessoa está num restaurante que não é kasher, e está comendo uma lagosta, ela estaria comendo um pedaço do animal enquanto ele está vivo. Em outras palavras, ele não tem a mínima consideração com a vida da lagosta, porque é importante que ela esteja molinha, então ela tem que estar viva. E o mesmo vai acontecer com o siri e vários outros exemplos desse tipo. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque isso significa que nós, Yehudim, temos uma missão de esclarecer para os não Yehudim que eles também têm uma missão perante Deus. Agora, independente das crenças que essas pessoas tenham na sua própria religião, se a pessoa tem uma religião ou não tem uma religião, mas é importante que a gente passe para os outros seres humanos à nossa volta que existe um Deus único. Esse Deus criou o mundo. E esse mundo tem um objetivo. E esse objetivo é a vontade de Hashem. Isso cabe a cada um de nós. Então, por isso, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, cada um a sua parte. E em outras épocas, um Yehudi, um judeu, não teria como, nem poderia ousar abrir a boca e falar sobre isso para qualquer não-judeu. Porque a questão da religião era tão crítica que é possível que isso fosse um risco de vida para quem disse. Eu estou questionando a religião local, enfim. Então, durante milhares de anos, séculos, um Yehudi não podia esclarecer para um não-judeu quais são as suas missões, o que Deus espera dele aqui nesse mundo. Hoje, podemos. Bem, nós temos essa obrigação em relação aos não-judeus, e nós temos as nossas mitzvot, que nós mesmos temos que